Então a gente ao tossir, espirrar, cobrir o nariz, a boca com um lenço ou com um braço, né? Não com as mãos, porque as mãos a gente usa o tempo todo, às Não vezes. chegou Margarete, você falou o por quê? aqui, vou botar de novo. Ah, tá. Ah, desculpa, vou só Não, silenciar. tranquilaço. Margarete devia estar falando com o pessoal lá no trabalho. No trabalho. Margarete, aconteceria a mesma coisa comigo se eu estivesse fazendo do plantão. Já pensei, teve uma hora que caiu a minha internet hoje, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que fazer do plantão amanhã? Seria a pior experiência do mundo, mas tudo bem. Porque é impossível, né? Trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo. Ao tossir e espirrar, já falei, cobrir a mão com um lenço ou com os braços, né? Não usar as mãos, evitar ficar tocando os olhos o tempo todo, tá? Se estiver coçando, a gente tentar utilizar um lado que a gente vai priorizar, lado mais distante, o lado que menos toca vai algumas estruturas, algumas superfícies, o lado que está menos exposto, quando tem uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa tossindo. Então, o espirro ele alcança uma distância bem grande quando ele é projetado. Então, a gente tem que manter uma distância exatamente para a gente não ser o alvo daquele espirro. Evitar, né, nesse momento, né, para quem não gosta muito de abraço e beijo, é muito assim, é o momento de vocês, tá? É o momento, você, não é porque eu sou antissocial, é porque é o Covid. Eu não gosto, é o Covid. Não tem nada a ver com isso. É precaução. Agora todo mundo, mulher casada, então vai poder falar, ó, meu marido não vai ficar abraçando todo mundo não por causa do Covid. Entendeu? Você não vai, se tu voltar com Covid para casa, entendeu? Já sabe que a gente já vai ter isso. Uma brincadeira à parte, tá? Isso não tem nada a ver. Obviamente a gente pode pegar o Covid em qualquer lugar. Na escada do prédio a gente pode pegar. Que bom que você não escutou. Eu estava falando de você. Enfim. Evitar aglomeração, né, e manter os ambientes limpos, tá? Bem ventilados, como eu falei, aquele exemplo do Uber, do carro. Tem lugares que não tem como, né? Porque o hospital, por exemplo, a gente tem contaminação no hospital se tiver uma janela. Por isso que a maioria dos hospitais não tem janela. Contudo, os hospitais hoje, eles trabalham com uma circulação de ar, tá? Um cano de ar, um circuito de ar para poder haver troca gasosa, ok? Para não ter uma concentração ali. É uma forma de proteger aos pacientes e aos profissionais, ok? E eles falaram também sobre dormir bem, ter uma alimentação saudável, atividade física, mas isso aí é em qualquer momento do ano que você tem que fazer isso, né? De preferência, por favor. Agora é aquele momento em que todas as mães têm razão e a gente precisa fazer, ok? Bom, a gente vai tentar ver as evoluções, né, como a gente já falou aí, dos nossos quadros respiratórios. Tá? É importante sempre buscar uma orientação, né, uma orientação de preferência médica, tá? Não é um amigo que sabe, não é um colega que sabe, não é a gente no próprio desespero. A gente precisa que uma pessoa centrada, de preferência, tá, médica, que tem um respaldo jurídico e ainda por cima estudou para aquilo, para poder te dar um diagnóstico, para poder unir todas as suas informações de saúde e te falar que você tem isso. Ok? É importante que a gente realmente não pergunte as coisas para amiga, para vizinha, ou para o colega, para o padeiro. É importante que a gente converse
com quem realmente está nessa galera. Já falamos do 136, buscar também a informação de saúde também na Secretaria de Saúde, tá? A orientação, gente, por favor, parece boba, mas é ficar em casa. Agora, uma pergunta muito besta, eu já falei sobre isso, tá? Existe cura já para o coronavírus? A gente já está já em cima do lance? É só usar qualquer remédio que já estão falando? Não. Exatamente. Não tem cura, né? A gente queria que já tivesse cura, seria maravilhoso já ter cura, mas não tem cura ainda, tá? E o coronavírus ele está sendo estudado o tempo todo. Inclusive, ele já tem mutações, né? Inclusive, ele teve já mutações, né? Então, vírus é um bicho, rapaz, ele vive o tempo todo. Ele vive o tempo todo se modificando, né? Inclusive, aquele corona que a gente teve há anos atrás, ele se modificou, como você disse, e agora ele veio todo querendo mostrar como ele é incrível. Um filhote assistindo aula, que legal. Beleza, cara? Beleza. Então, ó, os tratamentos que são feitos, inclusive as internações, são para poder melhorar o estado clínico do paciente, tá? Remédios em casa que a pessoa esteja tomando ou qualquer coisa, são para evitar o desconforto e ajudar o corpo a se recuperar. Porque cura de verdade ainda não existe. Laiane, boa noite, Laiane. Tava só vendo. Tá bom. Bom, é muito importante que a gente entenda que a gente precisa, antes de tratar as pessoas, estar protegido. Tá? Não adianta você pegar, sair correndo, meu Deus, eu tenho que correr para o hospital para salvar aquela pessoa X, e pegar de qualquer jeito nos braços e vambora. Né? E aí ela vem assim, ó, aqui, ó, o tempo todo pertinho do seu rosto, né? E espirrando bastante. Não adianta. Não adianta. Tá? Porque você vai, inclusive, prejudicar a pessoa que está transportando, que inclusive é você. Então, coisas... Gente, a gente é muito besta. Chega a ser tão besta como a gente consegue evitar a contaminação, que a gente acaba achando que tanto faz. Tá? Não significa que é impossível, né? Nosso colega Carlos aí, eu tenho certeza, já vi ele trabalhando, ele com certeza trabalha todo paramentado, mas, né, a gente na saúde, a gente está exposto. Graças a Deus, ele está aí na recuperação. Tá? E ainda não desenvolveu, graças a Deus, e nem vai desenvolver nada mais grave. Tem outros amigos também que já deram positivo. Entendeu? Mas aí, luva, luva, ok? Só isso, luva. Toca, tá? Aí você me pergunta, por que toca? Por que toca? Porque o paciente ele vai estar, enquanto você vai estar manuseando aquele paciente, posicionando aquele paciente, falando com o paciente, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Você teve isso na saúde? Fazendo anamnese com ele, você também pode ganhar uma borrifada assim, que não vai ser de perfumes da natureza, vai ser espirro. Ok? Óculos. Lembra que pediu para que a gente não passasse a mão no rosto, não passasse a mão nos olhos? Exatamente, óculos. Laiane já vai estar protegida, porque ela já tem óculos o tempo todo. Máscara. A produção extra.
máscara N95. Tá? Eu botei vários modelos aí, porque a gente às vezes fica, meu Deus, a gente está acostumado com um desses modelos, aí vem um outro, a empresa compra um outro modelo, a gente pronto, não comprou o modelo certo, isso aí não é N95, então existem vários modelos diferentes, só depende da marca. Você não é um vendedor para poder ficar escolhendo marca, ok? É importante que você veja a confiança no site, na empresa, tá? No que a empresa oferece. Tá? Se tiver alguma coisa para reclamar, porventura, coisas que as empresas reguladoras não reclamaram, você pode reclamar com a empresa, pode fazer uma abertura de informação de responsabilidade. Okay? Então essa é a M95. Tá? Ela é especial para poder a gente não ter contaminação respiratória. Tá? As outras, como essa aí que é descartável, que você usa de paciente em paciente, ela não é para evitar, por exemplo, coronavírus, tuberculose. Para a gente poder ter uma proteção extra, que inclusive é mais cara, mas ela também protege mais, é a N95, tá? Também conhecida também como PFF2. Mas todo mundo vai conhecer como N95. Você conhece mais como N95, né? Pois é. Eu também. Só em pesquisando que a gente. Pesquisando que a gente aprende. Beleza? Essas aqui são máscaras de proteção descartáveis, então a gente vai sempre trocar de paciente em paciente. A durabilidade dessa máscara, se a gente não fosse trocar, se a gente fosse só na rua fazer um passeio, é no máximo de 2 horas. Tá? E aí você tem que ver, inclusive, com o fabricante se procede isso. Então a gente tem assim esses acessórios completos. A patroa comprou uma caríssima. É? R$40 uma máscara. Nossa. Não sei das quantas. É a mesma, é N95. Aqui, ó. PFF2. Viu, Isso. Margarete? Ela comprou. Eu estou escutando, só não estou vendo a máscara, mas tudo bem. A máscara é essa aqui, ó. Você tá conseguindo enxergar a tela? Não. Por que não? Tô vendo você. Ah, tá. Já vi, agora que eu vi. Agora que eu achei. Essa azulzinha, né? Isso aí. Tem azul, tem branca. Aqui, eu botei uma branca exatamente pra galera ficar ciente que existe. Tá? Mas a minha patroa precisava ir na rua, levar a mãe dela, não tinha jeito. Entendeu? Que ela tem 89 anos. Calma, não. Tá bom, professor. Pode prosseguir, desculpa aí. Nada. Então, N95 é onde a gente realmente consegue se resguardar. Tá? Para outras oportunidades, a gente vai trabalhar com essas que são descartáveis e a gente usa de paciente em paciente. A N95 você vai guardar, você vai ficar aí um tempinho com ela. Ok? PFF1 não serve? Não só aos outros? PFF1? É tipo a N92, mas quem usa mais é pintor, é para névoa e poeira. O formato é o mesmo. Então, o ideal é ser PFF2. Tá? Mas isso aqui é mais para quem está manuseando o paciente. Entendeu? É mais para quem está manuseando o paciente. Não é para você pegar uma contaminação aérea. Entendeu? Não, eu sei. É que eu tenho uma dessa. Estou perguntando. Uhum. Enfim, eu não vou te responder porque assim, com perfeição, porque não é minha área, tá? Mas eu juro que eu vou procurar melhores esclarecimentos sobre isso, tá? Isso aqui é como a gente trabalha praticamente. Óculos,
máscara e touca, tá? Vai ter contato com o paciente, principalmente paciente que já veio lá da recepção sinalizar, graças a Deus, a gente vai fazer exame. O lado bom de trabalhar nos exames é que já chega o pedido antes do paciente, tá? E aí você descobre o que o paciente, assim, qual é a suspeita diagnóstica, antes de você conversar. Oi, tudo bem, seu paciente? Oi, tudo bem, senhora paciente? Depois de falar um tempão, a gente costuma brincar muito. Depois que eu beijei, abracei, vi que era precaução de contato, tá? Mas tudo bem, a gente viu isso tudo. Qual é o nosso papel nessa história? Qual é a nossa contribuição? Onde que a gente entra nessa história? A radiologia no coronavírus. Enquanto a gente está trabalhando nos sintomas, a gente ao mesmo tempo está descobrindo, tá, os sintomas. A gente não está com nada perfeitamente fechado. A gente está construindo. Hoje a gente sabe mais do que ontem, tá? Todo dia a gente está colocando um tijolinho a mais nessa construção da nossa produção de informações acerca do Covid. Tá? Assim como a gente faz em qualquer doença, mas agora com muito mais urgência, né? Com muito mais loucura para conseguir, tá? Então a gente tem aqui protocolos de prevenção. A gente ainda está utilizando os comuns para poder a gente sempre ver, não, peraí, mas se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, se a gente usar a máscara descartável primeiro, se a gente usar a N95 com a descartável por cima, para aí a gente... Enfim, a gente está ainda fazendo testes para a gente ver se dá certo ou não. Em alguns lugares, as pessoas estão usando a N95 por baixo e a máscara descartável por cima. Por quê? Porque essa máscara descartável vai ser uma barreira externa, e aí ela que vai estar contaminada, você vai descartar e você continua lá com a sua N95. Para você não ficar pegando a N95 o tempo todo. Como nossa amiga Margarete. Cara. Exatamente. E aí, nesse momento, não é só pensar assim, poxa, tadinho do meu patrão. Gente, tadinho de tudo, do governo. Se acabar, tá todo mundo exposto. Então, a gente precisa, de verdade, pensar nisso, né? As empresas não estão conseguindo terminar de fazer tanta máscara porque tá todo mundo consumindo. Não é aquele contingente de hospital normal. Nossa, o áudio tá horrível. É porque deve tá falhando para você, Margarete? Margarete, tá falhando? Laiane, Renata, tá falhando para vocês? Não, aqui não tá não. Ah, beleza. Depois você olha você olha a gravação também, tá, Margarete? Porque é provavelmente pela internet, pela sua internet. Porque quando você fala também dá umas falhadas importantes. Então, o que acontece? Todo hospital, como eu disse, ele gera resultados. Ele tem dentro deles um centro de estudo. Vocês lembrarem, eu falei, seja um hospital particular ou um hospital público, a gente gera resultados. Enquanto a gente está ali trabalhando, existe um centro de estudo coletando informações. Ah, mas que técnica usaram? O que fizeram? Beleza, isso gerou resultado? Ótimo, então deixa eu registrar. Então isso aqui... Então a gente tem outras pessoas que só trabalham no hospital para poder gerar estudos, para poder melhorar e otimizar a nossa saúde. Em todos os hospitais tem isso. Então, por mais que o paciente ele só veja o hospital como algo que vai atendê-lo, ele também é o resultado de uma pesquisa, que nunca termina, sempre tem pesquisa. É importante, né, como eu já falei, vocês pegarem, se inteirarem, tem aí
por exemplo, uma aula sobre Covid do Albert Einstein já liberada para poder ser assistida. Lógico que eles vão estar falando sobre resultados achados lá do Japão. Então, assim, o país que começou, por mais que ele estava com muitos problemas, enquanto eles estavam tratando, eles estavam gerando resultados. Então, você tem aqui esses resultados registrados. Não é uma coisa exclusiva do Brasil. No mundo inteiro, o hospital também é um local de produção de conteúdo, de aprendizado. Okay? Aspectos agora a gente vai falar da nossa, no que a gente está se metendo, tá? Essa aí é uma tomografia, tá, de pulmão, tá? Toda vez que você vê assim bem esbranquiçadinha, diferente daquele pulmão, né, que a gente está acostumado a ver na radiografia, a gente consegue, ele tem um detalhe, ele tem uma sensibilidade tão grande. Agora melhorou. Tem uma sensibilidade tão grande nos detectores que eles conseguem identificar muito bem densidades muito molinhas, como a do parênquima pulmonar. Parênquima, entenda, como o tecido pulmonar. Okay? Aí aqui, ó, se você olhar aqui, tá mais esbranquiçadinho, tá? Tá mais esbranquiçadinho. Se você tomar como referência um vidro, como se aqui fosse um vidro, esse tecido aqui pulmonar ele fosse um vidro, você poderia, você concorda comigo que parece que essa parte aqui ficou mais fosca, ficou embaçada? Concorda, Renato? Calma aí, Renato, você está no mute. Agora fala. Tirei. Laiane, Renato, vocês conseguem enxergar? Conseguem enxergar como ficou bem mais fosco, bem mais... como se fosse uma sujeirinha no vidro? Uhum. Então, são aspectos... Passado? Isso, aqui, ó, fica aqui embaçado, entendeu? O som tá diferente, né? Tá cinza, clarinho. Isso, exatamente, mais clarinho. Exatamente. Então, esses são aspectos comuns, tá? Que a gente chama de vidro fosco, né? A gente chama de uma densificação que a gente chama vulgarmente, isso aí é na literatura lá dos médicos, chamada de vidro fosco, tá? Que fica num aspecto de vidro fosco. Tá? Então, como é bilateral, ou seja, tem nos dois pulmões, direito e esquerdo, tá? Você é o resultado de uma pneumonia conhecida. Nem toda pneumonia ela é resultante do Covid, existem várias, ok? Contudo, a gente está identificando, né, nos exames de imagem que as pneumonias que a gente confirmou que era Covid, que foi gerada pelo Covid, elas são pneumonias que têm esses aspectos bilaterais ou seja, nos dois lados, né, direito e esquerdo, pulmão direito e pulmão esquerdo, e ainda por cima elas são bem periféricas, ou seja, bem próximas às paredes, tá? Não aqui tão no centro, aqui no centro está um pouco mais livre, mas perceba que fica aqui bem próximo à parede do pulmão, tá? Bem na periferia do pulmão. Aí eu falei, não são Covid, tem pneumonia em organização criptogênica, pneumonia atípica, pneumocitose de HIV, tem influenza da H1N1. São exemplos de que nem tudo é Covid. E é importante que vocês entendam que
só se confirma que é Covid com o teste laboratorial. Tá? Então, por mais que tem cheiro de Covid, aspecto de Covid, parece Covid, tem que ter a confirmação, porque aquela pneumonia não é exclusividade do Covid. Deu para entender? Deu. Na tomografia a gente vê visivelmente que um pulmão é maior que o outro, né? Exato. Um segundo que eu vou mostrar agora para vocês. Aí eu ali. Bota no rosto, bota. Bom, todo mundo está conseguindo enxergar aí? É o mesmo, né? Ah, tem uns detalhes. É a mesma imagem, porém, né? Estou aqui conseguindo olhar aqui com bastante detalhe, ó. Você tem aqui, ó, nessa área, você tem aqui nessa área o padrão de vidro fosco, tá? Aqui nessa área, entendeu? Desse lado de cá você também tem. Aqui da periferia, então, é onde você vê bastante, tá? Agora, isso aqui, ó. Próximo de onde é que você está passando a seta é também? Olha aqui, uma imagem coronal. Aqui é uma imagem coronal, ou seja, ele vem antero posteriormente, vem da frente para trás, tá? Isso aí é uma imagem do pulmão, tá? Dos dois pulmões. Também de um paciente que já foi que tem essa pneumonia específica bilateral, aqui, ó, tem de um lado quanto do outro. Olha aqui, ó, como é que a gente vê aqui. Aí. Tá conseguindo ver aqui? Fica bem na periferia, tá? Galera que está estudando pulmão, eu estou sabendo que está estudando pulmão. Galera está conseguindo prestar atenção aqui, que tem dois pulmões, o formato cônico do pulmão, que a tia Renata está falando para vocês. Pois é, por isso que eu me liguei quando eu disse que um era maior, outro menor, porque justamente a gente está nessa Eu tenho o privilégio de saber em que passo vocês estão da matéria, né? Então, aqui, galera. Que, né? Então, aqui, ó, para vocês aproveitarem aqui, vocês conseguem ver muita coisa muito diferente, tá? Do raio-x. O raio-x a gente acaba vendo um grande negro, a gente vê o coração, a gente vê o mediastino, a aorta, mas aqui a gente vai ver porque a gente tem janelas e filtros específicos para cada análise que você for fazer. Beleza? Esses dois aí as outras partes ficam... Só destaca a parte que você quer mesmo. Isso. Quando a gente vai... Lembra que a gente falou... Nossa, já... De novo. Já tá acabando o tempo? São 8h25. Ah, mas enfim, a gente entra... Né? A gente entra e sai de novo, não tem problema. Enfim... essas partes aqui, ó, tá vendo? Fica uma bolinha aqui. O ruim é que eu não consigo janelar, né? Que é você mexer no contraste da imagem para que fique mais evidente aquilo que você quer mostrar. Mas se você reparar, ó, a parte embaçada, que a gente chama de vidro fosco, né, condensada aqui, é a pneumonia, né? A parte que está com pneumonia. Então ele está com bastante pneumonia, né? Porque tem vários lugares. Exatamente. E esse é um dos pacientes com Covid confirmado pelo exame laboratorial. Ok?
outro exame, né, de uma paciente, no qual a gente... As ramificações, né? Esse aqui já é em MIP, né? Então a gente consegue ver bem, né, a distribuição bronquial. MIP, máxima intensidade do pixel. Obrigada pela tradução. A gente viu no coronal, agora a gente está vendo no axial. Ok? Olha aí. Olha aí. As bolinhas. Fica tão grande, parecem bolinhas de Natal. Ok. Repara só, ó. Olha o tamanho desses focos de pneumonia. Tá? Você bota... Nossa. É difícil. Essas listras, como se fosse a aula de ontem, que na quantidade de MAS ou de KV, não me lembro, que você estava falando da nitidez de MS. Uhum. É porque, na verdade, essas listas aqui que você está falando, eu não estou entendendo. Quais listas você está falando? Tá. Já passou. Foi no outro... No outro vídeo? Peraí. Foi na outra imagem. Logo no início, quando você começou a passar, Essas dava listas. a impressão de ter umas listas, como se a imagem estivesse... Isso, tá vendo? Essa aqui? Assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Não. No meio, no branco. Isso aqui? Aqui? Tá vendo? Como se a imagem não tivesse... essas imagens assim. Aí eu já que você tá com a seta. Pra mim tá parecendo como se ela não tivesse nítida, não tivesse lisinha. Então, graças a Deus não foi por causa disso, né? Mas na verdade, quando a gente, diferente da ressonância e do raio-x, com uma única exposição a gente consegue captar todas as informações. E lembra que a gente falou sobre janela e filtro? Uhum. Então, a janela e o filtro, elas vão te responder informações que você precisa. Entendeu? Então... Esses exames são com contraste ou não? Não, nenhum precisa de contraste. Achei que fosse. Não precisa não. Dá bastante resposta sem contraste. Os exames de tórax, então, vocês vão ter uma aula específica de tórax. Eu estou adiantando um pouco só para vocês entenderem a área, né? Vocês entenderem no meio de que vocês estão inseridos e a que vocês são chamados, né? E a importância do quê? Porque, às vezes, como demora o tempo, a gente também não tem uma resposta específica, né, medicamentosa para o Covid, a gente pode tratar a pneumonia que foi gerada, independente de ela ser Covid ou não. Entende? Então, a gente só está internando casos muito raros, não muito raros, raros é demais, casos muito específicos, né, em que a capacidade respiratória está muito comprometida. E aí, realmente, se uma pessoa, né, se você tampa seu nariz, você consegue ficar o dia todo com aquele nariz tampado? Não. Então, se o seu sistema respiratório ele está prejudicado, muito provavelmente é por isso que a gente precisa manter aquele paciente lá. Muitas vezes o paciente, inclusive, ele vai ser intubado para poder manter dilatadas as vias respiratórias. Ok? Sim. A galera aí que já teve aula de sistema respiratório vai lembrar que tem a traqueia, né? Ela bifurca na carina, entendeu? Aí você tem brônquios, bronquíolos, né? Árvore bronca, um para cada lado, entendeu? A Renata ficou até de descobrir pra gente se o fator do nome ser Carina era em homenagem a alguém. O porquê. Que é o único órgão que você vê com nome
Até É, curiosidade. depois vocês contam pra gente quando a Renata responder, beleza? Eu não prometo que eu também não vou procurar. Eu possivelmente vou procurar também. Tranquilo. Isso aqui é outro exame. Uma paciente. Ah, sabe uma coisa engraçada? Coisa muito besta. Deixa eu desligar aqui meu. Vamos já voltando, né? Então aqui, ó. Olha essas manchas aqui, ó. Estão vendo aqui essas manchas? São manchas de pneumonia específica, tá? Sinceramente, eu tô desde 2010 na área, eu nunca vi, né? Lógico, não sou nenhum monstro nisso, mas eu nunca vi tanto caso de pneumonia num plantão. E olha que pneumonia não é tão incomum, mas a gente está batendo recorde de pneumonia. Mas, obviamente, o Covid está aí explicando o número de pneumonia que a gente tem. Ela se. Olha aqui atrás, olha aqui atrás. Exatamente. Vocês viram como é que ficou aqui atrás? Nas costas. Olha aqui nas costas como é que ficou. Nossa, vai tomando tudo. Uhum. Por isso que essa pessoa precisa começar um tratamento, ó, para ontem. É. É muito rápido a evolução. Muitas vezes o paciente ele está super bem na hora.